Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Luísa Morato. Eu sou mestranda pelo Programa de Nanociência na Biotecnologia da Universidade de Brasília e hoje eu trouxe estudo relacionado à avaliação da atividade de antimicrobianos de lipossomos contendo penicilina G frente a Escherichia coli. Os lipossomos, eles então são sistemas vesiculares formados por uma ou mais bicamadas de fosfolipídios que são capazes então de fazer o encapsulamento e o carregamento de fármacos e também de diversos outros ativos, de modo a conferir uma série de propriedades que são interessantes quando a gente compara, então, em relação ao antibiótico livre, tá? Dessa forma, os lipossomos, eles são bastante promissores na área de drug delivery. No contexto dos antibióticos, né, normalmente, uma série de estudos traz, então, o desempenho de lipossomas, né, de antibióticos encapsulados por lipossomas, né? Mas é interessante também pensar na comparação de antibióticos livres com antibiótico encapsulado, para a gente conseguir entender também o que esse lipossoma ele consegue, então, conferir de propriedade quando ele encapsula, então, esse fármaco. Além disso, muitas vezes o colesterol é incorporado no lipossoma para modular, então, a rigidez desse sistema vesicular, né, e também dificultar, muitas vezes, a permeabilidade dessa vesícula, influenciando então diretamente em sua estabilidade. Bom, dessa forma, o objetivo desse estudo foi avaliar 4 tipos de lipossomas diferentes, que o que variava é a sua concentração de colesterol, né, presente na sua formulação, variando então de 0 a 5 mg por ml, e esses lipossomas então eles estavam encapsulando a penicilina G. E aí o objetivo então foi comparar o desempenho da penicilina G livre e encapsulada por esses 4 diferentes tipos de lipossomas sob diferentes condições de testes antimicrobianos, né, contra a Escherichia coli. Tá? Inicialmente, então, foi utilizado o método de dispersão dinâmica de luz para avaliar as propriedades físico-químicas dos lipossomas produzidos. Aqui na tabela 1, né, na letra A, a gente consegue, então, observar na primeira coluna o LPC0, que é o lipossoma com sem colesterol, na verdade, 0 mg por ml de colesterol. E aí a gente vai, então, aumentando a concentração até chegar no LPC5, né, que indica, então, 5 mg por ml de colesterol. Na primeira coluna, a gente tem o diâmetro hidrodinâmico em nanômetros, e a gente consegue observar, então, uma variação de 130 a 140 nanômetros, indicando que esses lipossomas estavam na escala nanométrica. O índice de polidispersividade abaixo de 0,2, indicando, então, que os sistemas todos, né, eles estavam monodispersos. E o potencial zeta indicando um valor acima, né, mais negativo do que menos 45, indicando então uma alta repulsão eletrostática e provavelmente também estabilidade das formulações. Na figura 1, aqui na letra B, a gente tem então uma placa de 96 postos que foi feito o cultivo da Escherichia coli e foram aplicadas então diferentes concentrações do antibiótico, tanto livre quanto ele encapsulado por esses diferentes lipossomas, formando então o desenvolvimento da metodologia de microdiluição em caldo, que é feito para avaliar a concentração bactericida, a concentração bacteriostática mínima, né, que seria a concentração inibitória mínima, ou seja, a concentração em que a bactéria teve seu crescimento inibido. A gente consegue observar, então, que até 50,8 microgramas por ml, a gente não teve crescimento da Escherichia coli, né, tanto no lipossoma encapsulado quanto no lipossoma livre, né, onde a gente tem, então, os postos em amarelo, e os postos em vermelho indicam, então, o crescimento da Escherichia coli. Bom, na letra C, que a gente tem a tabela 2, a gente consegue avaliar agora os valores de concentração bactericida mínima, ou seja, a concentração do antibiótico que foi utilizada foi suficiente, foi capaz de matar as bactérias. Nesse caso, a gente consegue comparar que a penicilina livre, ela teve o mesmo desempenho, tanto para inibir o crescimento, quanto para matar as bactérias. Já quando a gente olha a penicilina encapsulada, a gente vê que a concentração bactericida mínima, ela foi maior do que a concentração inibitória mínima. Ou seja, o antibiótico ele conseguiu inibir numa certa concentração, mas ele não conseguiu matar as bactérias. Então foi preciso uma concentração maior de antibiótico encapsulado pelos liposomos para ele conseguir, então, matar as bactérias. E isso faz muito sentido quando a gente pensa que o antibiótico livre, quando ele é adicionado no cultivo, ele automaticamente já vai interagir com as células e já vai, né, matar as células que estão ali em crescimento. Quando a gente tem o antibiótico encapsulado, a gente acaba tendo uma liberação diferente ao longo do tempo desse antibiótico e pode ser que ele não atinja uma concentração crítica para matar todas as bactérias no meio. E isso acaba, então, sobrando uma bactéria que continua se replicando, de modo que uma hora o antibiótico vai acabar, né, e sempre vai estar sobrando alguma bactéria que vai, então, continuar se replicando. Tá? Na tabela 3, né, aqui na letra D, a gente fez, então, uma metodologia de difusão em disco, que é semelhante, né, ao antibiograma, que a gente compara também, então, o desempenho da penicilina livre com a penicilina encapsulada, avaliando, então, o halo de inibição, né, ao redor de um disco que é colocado, um disco de antibiótico que é colocado sobre um crescimento bacteriano em meio sólido, né? E dessa forma a gente consegue avaliar que a formulação LPC0, que era a penicilina encapsulada por um lipossoma sem colesterol, apresentou um halo de inibição consideravelmente maior, né, comparado à penicilina livre e também todas as outras formulações, né? Então isso já traz uma outra perspectiva também, de que, nesse caso, de alguma forma, o lipossoma pode interagir melhor, né, com as células bacterianas, talvez em um meio sólido, e isso possibilitou, então, uma entrega mais eficiente para essas bactérias. Quando a gente compara também esse lipossoma com todas as outras formulações, a gente pode também, de modo que a gente consegue observar que, à medida que a gente aumenta a concentração de colesterol, a gente tem uma diminuição do halo de inibição, ou seja, a bactéria ela cresceu mais à medida que a gente tinha mais colesterol. Então o antibiótico ele foi menos liberado. Então a gente também pode fazer essa associação, entendendo que o colesterol ele modula a permeabilidade, né, do composto que está então encapsulado no lipossoma. E no gráfico 1, que a gente tem então aqui na letra C também, a gente avalia o crescimento da Escherichia coli sob tratamento, né, com a penicilina livre e a penicilina encapsulada ao longo do tempo, né? Então foi avaliado 0, 2, 4, 8 e 24 horas em um cultivo de E. coli, que foi adicionado então esses diferentes tipos de tratamento. Quando a gente vê a bactéria controle, a gente vê que ela cresce exponencialmente. Todas as outras, tanto a penicilina livre quanto ela encapsulada, ela inicialmente de 0 a 2 horas ela teve uma diminuição considerável, né, do número de UFCs, né, de E. coli, e a partir de 2 horas ela então voltou a crescer, né, também com uma maior eficiência, de modo que a gente observa que os que tiveram melhor desempenho foi a penicilina livre e também as formulações que tinham menor concentração de colesterol, corroborando então para essa ideia de que o colesterol também modula a liberação do antibiótico, consequentemente também pode, de certa forma, alterar a interação do lipossoma com a bactéria, né, e ele então permite, né, um maior efeito do antimicrobiano, tá certo? Bom, então dessa forma a gente consegue, a partir desse estudo, avaliar sobre diferentes metodologias, né, de testes microbiológicos, tanto em meio sólido quanto em meio líquido, tanto também em testes em que é feita avaliação ao longo do tempo, observar, né, e comparar esses diferentes efeitos antimicrobianos, né, do antibiótico livre e encapsulado para tentar entender cada vez mais o efeito dos lipossomos, né, a funcionalidade dos lipossomos para o ativo que ele está encapsulando. Agradeço a todos a atenção.